Paz do Senhor, meu querido, Jesus te abençoe. Eu estou aqui na igreja, casa de oração, onde eu pastoreio, e não é hora de culto, né? Resolvendo aqueles problemas diários da igreja, como todos nós fazemos. E eu parei aqui para fazer uma oração para todos os pastores, para os obreiros, porque nós que trabalhamos arduamente nesta obra, são muitas lutas, muitas dificuldades, e por que não dizer muitas perseguições. Você está vendo aí os bancos vazios, porque neste momento nós não estamos tendo culto. E está escrito lá em Provérbios capítulo 27, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Precisamos saber como as nossas ovelhas estão passando, o que elas estão comendo. Nós, como pastores, devemos envolver com as nossas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele tem cheiro de gente, cheiro de povo, ele cheira ovelha. E também está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, que o Senhor nos enviaria como ovelhas em meio de lobos, que nós deveríamos ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. E também está escrito lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Quem sabe você está querendo desistir de pastorear? Quem sabe você já desistiu porque você não teve o sucesso que você achou que deveria ter? Em primeiro lugar, nós temos que ter o sucesso que Deus quer que tenhamos, porque às vezes nós projetamos uma grande igreja com 500, 1.000 pessoas, 2.000, uma igreja de 500 metros quadrados, e não acontece, nós ficamos frustrados. Deus não te chamou para pastorear 2.000, Deus não te chamou para pastorear 500, Deus não te chamou para pastorear uma ovelha, Ele te chamou para pastorear aquelas que Ele colocar diante de ti. Meu irmão, nós temos que ter esse entendimento dentro dos nossos corações. Nós nunca, muitos pastores não serão Malafaia, não serão Jorge Linhares, no sentido, Márcio Valadão, de ter uma grande igreja. Alguns Deus chama para pastorear 50, 100, 500, 1.000, e nós precisamos ter esse entendimento. Deus não te chamou para pastorear multidões a princípio. Se você for fiel no pouco, Ele pode te colocar no muito, mas nós temos que entender, Ele nos chamou para pastorear ovelhas, indiferente da quantidade. Quem sabe você está querendo desistir, desanimar, e você tem andado um pouco frustrado, diminuiu a frequência de membros na igreja, principalmente nesta pandemia, e você fica até assustado um dia encontrar a igreja vazia, como está aqui agora, essa igreja vazia, que não é hora de culto. Isso entristece a tua alma, isso faz você até entrar em depressão. Olha, meu irmão, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Talvez você está querendo parar de pastorear porque está passando problemas familiares. Eu conheço um pastor que ele abandonou a igreja porque ele começou a ter problemas com seus filhos, os filhos começaram a envolver com coisas erradas, com drogas, e ele abandonou a igreja. Olha, o primeiro desafio que nós temos não é pastorear a igreja, mas pastorear a igreja chamada família. Pastorear a igreja é muito fácil. Você encontra com a maioria dos irmãos uma vez por semana, 2 vezes, em uma visita, em um culto. O desafio de pastorear a família é muito mais difícil, sabe por quê? Porque a esposa conhece o defeito do pastor, os filhos conhecem o defeito do pastor. Esse é o maior desafio, porque ali é onde se resolve, ali é onde se compra junto, ali é onde se constrói juntos, ali é onde vocês procuram viver o dia a dia. Então o maior desafio nosso é pastorear a nossa família, ser o sacerdote da família. Portanto, você que está querendo deixar tudo porque está passando por problemas familiares, não, agora é que você vai colocar em prática o teu chamado, agora é que você vai colocar em prática a tua capacidade de pastorear em primeiro lugar a sua família.
Pastoreie a tua família, ore pela tua família. Muitos estão andando preocupados, como eu vou encher a igreja. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2, que os apóstolos oravam e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ainda que você não envolva com esses grandes movimentos de células, cultos de família, crescimento, vários movimentos que existem por aí. Se você pegar firme na oração, no seu devocional, meu irmão, a sua igreja não vai fechar. Se você tiver tempo para Deus, se você tiver tempo de orar para a tua igreja, chorar, orar, clamar a Deus, você pode ficar tranquilo, que Deus vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Ou seja, quem acrescenta é Deus, não é o homem que acrescenta. Portanto, por que abandonar o ministério? Porque a igreja está esvaziando? Por que abandonar a sua chamada? Porque não está entrando no caixa da igreja aquilo que você queria? Nós não fomos chamados para sermos pastores circunstanciais, pastores que pastoreiam dependendo da circunstância. Entre dinheiro ou não, vamos continuar a pastorear. Venha um número bom de pessoas ou não, vamos continuar a pastorear, e principalmente pastorear a nossa família. Então, se você tem convicção que Deus te chamou, não abandone o teu chamado, não abandone as ovelhas. Eu creio que o Espírito Santo, Ele vai te capacitar. E outra coisa, para nós sofrermos menos na obra de Deus, nós temos que entender que as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. Ovelhas vão, ovelhas vêm. E às vezes nós sofremos porque pastoreamos como se as ovelhas fossem nossas. Sabe quem te pertence? É a tua esposa e os teus filhos. Esses aí, você tem que chorar e sofrer por eles. Eu quero orar por você, orar por mim, por nós que somos pastores, por nós que somos obreiros e que temos uma chamada. E eu creio que nós vamos cumprir cabalmente o nosso ministério até a vinda de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela tua presença. Queremos te agradecer, Pai, pela nossa chamada, pela responsabilidade que o Senhor nos deu. E queremos, Pai, que o Senhor venha nos capacitar em meio a essa pandemia. Quantos pastores que estão sofrendo, igrejas fecharam, igrejas pararam. Quantos pastores passaram dificuldades devido às entradas da igreja e diminuíram. Ovelhas pararam de vir na igreja e ele ficou frustrado. Meu Pai, que o teu filho possa retomar o teu ministério, que ele possa retomar a tua chamada. Deus te chamou, Deus nos deu uma responsabilidade. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ele não nos enviou no meio de ovelhas ou de pombos. A Bíblia diz que Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Ele não disse que ia ser fácil, mas Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família, eu quero abençoar o teu lar, abençoar a tua esposa, os teus filhos. Os teus filhos são herança do Senhor. Ainda que a tua casa esteja passando por um momento difícil, por um momento de decepção, esse teu filho, que talvez você nunca deu atenção para ele vai ser um futuro pastor, um futuro obreiro. E por que não dizer que ele sempre foi, talvez não foi reconhecido por nós. Eu abençoo a sua família, abençoo a tua casa. O seu casamento é uma bênção. O diabo tem colocado na tua mente o porquê que você foi casar. Você casou porque foi da vontade de Deus. Cabe a mim e cabe a você administrar a nossa família. Eu tenho 34 anos de casado. E você acha que foi fácil chegar até aqui? Foram muitas lutas, foram muitas provas. Quando dois corpos dividem,
com mais os filhos, o mesmo espaço, o mesmo ambiente. É ali que nós devemos demonstrar verdadeiros pastores, pacificadores. Ali que nós devemos mostrar pastores verdadeiros, que saibam resolver um conflito. Portanto, Deus nos chamou e nós vamos em frente no nome de Jesus. Volte, meu querido, volte, minha querida. Deus tem um chamado para você. Não deixe a voz do inimigo ganhar espaço, guarida em nossos corações. E se Deus nos chamou, quem é Ele para dizer que nós não temos capacidade? Hoje estão medindo a capacidade do pastor pelo tamanho da igreja, pelo número de membros. Para mim, a capacidade do pastor está na sua intimidade com Deus, porque a igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você sentir de Deus, se inscreva no nosso canal e sempre vamos estar enviando uma oração para que Deus possa nos fortalecer. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.